Tá dando a mensagem aqui, Karina, de gravação, né? Isso, correto. Eu dei o aceite, né? Bom dia a todos. Mais um Axis às 10, né? Lembrando aí que o Axis às 10 é o nosso encontro mensal, sempre às últimas quintas-feiras do mês. Então, estamos fechando mais um mês. E hoje, com esse tema aí vibrante da área de saúde, que é a preparação para a acreditação, né? Seus desafios, suas exigências. E aí nós estamos aqui, né? Nós convidamos as três consultoras aí da área, que são muitos de vocês que estão ouvindo já conhecem, e que é a Andrea, a Adriana e a Fabíola, que vão aí intercalar as falas durante essa uma hora. As três aí estão com uma experiência tanto teórica, né? Tanto na área de acadêmica, quanto também, que é tão importante, ou talvez mais, o dia a dia com vocês da área de saúde, com vocês da área hospitalar, porque realmente a gente vê toda a parte teórica, acadêmica, mas quando a gente vai fazer o link com a realidade dos hospitais, e eu estou vendo aqui que tem um hospital bastante grande, um hospital bastante pequeno, mas às vezes eu sempre falo, né, que os pequenos muitas vezes são muito mais difíceis da gente rodar do que os grandões, mas os grandões também têm as suas dificuldades, mas elas conseguem realmente ver o que precisa ser feito teórico e ver as dificuldades da prática diária, da gestão, as dificuldades desde pessoas, de infraestrutura, e vendo essas dificuldades sempre com um olhar propositivo, né? O que a gente pode fazer para solucionar, para andar, para que essas obras prosperem, que é o que todos queremos, né? Então, eu já passo a palavra para elas, eu já vou aqui compartilhar a tela e vamos iniciar aí o nosso encontro. Bom dia a todos. Meninas, então, estamos com vocês. Ótimo, Ax. Ariston, obrigada. Está compartilhando a tela. Peraí, opa. Isso. Vou aproveitar aqui e já fazer um comentário, né? Antes até da gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou bem. Tá, ótimo. Então tá bom. Saiu a revista Vertentes, né? E essa revista, lá na página 42, ela está falando, não sei se todo mundo que está aqui recebeu, mas já fazendo a propaganda aí da nossa revista e a revista do Ax, lá na página 42 tem um artigo que nós três aqui escrevemos falando aí da implementação da política da qualidade. Então tem muito a ver também com o que nós vamos falar hoje, né? Se vocês tiverem curiosidade, dá uma lida sobre esse assunto, e até aí a Karina também está aqui com a gente, pode disponibilizar se vocês ainda não receberam, tá? Mas está um artigo aí, uma matéria bem interessante. Mas hoje aqui eu vou começar a falar um pouquinho, depois eu vou passar a palavra para a Fabíola e a Andrea depois na sequência, e nós vamos falar um pouquinho sobre os requisitos aí da certificação e acreditação em saúde, mas com foco nos programas aí de governo, né? Pode passar para mim, Arisson, por favor. E aí, de acordo, então, com a Organização Mundial de Saúde, aí nos últimos 30 anos, que é o que a gente fala sobre gestão da qualidade, e a melhoria dos sistemas aí de uma forma contínua, cada vez menos a gente trabalha apontando a falha de alguém, né? Então, a gente sempre pensa na melhoria contínua, né? E na revisão sistemática aí desses processos, né? E medidas de desempenho. Então, a gente sempre pensa aí na implementação de ações para mudança de ciclos de melhoria, né? Por quê? Porque eu tenho que trabalhar um pouquinho, né, a gestão da qualidade. Cada vez se fala mais da gestão da qualidade. Isso, se a gente falar um pouquinho sobre qualidade, na indústria automobilística começou há muito tempo, mas se a gente está falando aí no setor saúde, isso tem de 30 anos. Então, cada vez menos a gente tenta apontar o erro de uma única pessoa, né? Mas sim uma falha desse processo,
como se fosse aquela brincadeira da batata quente. Ou seja, a batata quente, ela está quente e vai queimar a mão de alguém. Então, assim, às vezes queima na minha mão, mas o processo está tão falho que ele ia queimar na mão de qualquer um. Então, quando acontecem essas falhas, a gente tem que rever esses processos, né? Para acontecer a transformação. E aí a gente começa a trabalhar e rever um pouquinho aí sobre a gestão da qualidade. Adriana, Oi. que eu estou recebendo no WhatsApp que tem gente que está em auditório, que tem mais gente do hospital, está pedindo para você falar. Não sei se o problema é do som deles, mas pedi para você ver se você fala um pouco mais perto do microfone, que está picando lá para eles. Eu não sei se é. Eu estou te ouvindo perfeitamente, Ah, mas não sei se é lá no hospital que eles estão com algum problema deles. Mas tá, se você falar, ok. tá bom. Então tá bom. Se tiver problema no áudio, vocês podem aí me dar um toque, Manda o por WhatsApp favor. aqui. Uhum. Tá, pode passar para mim para o próximo. Então, falando aí um pouquinho da gestão da qualidade. Ariston, por favor. Já passei? Ah, tá, já passou, desculpa, né? Então, o que é a gestão da qualidade? Se a gente for falar um pouquinho a nível institucional, hoje a gente trabalha com a qualidade institucional. Há algum tempo atrás, a gente se referenciava à qualidade como o escritório da qualidade, a mocinha da qualidade, o rapaz da qualidade, e hoje a gente tenta trabalhar com princípios aí, dimensões voltadas para a qualidade institucional, ou seja, desde lá da governança, a liderança da instituição, até quem realiza aqueles processos sabe um pouquinho ali sobre a qualidade, né? Sobre a gestão também. Então, gestão da qualidade é uma forma de gerenciamento que busca aí sempre a melhoria contínua dos processos e do desempenho organizacional. Ou seja, não é só aqui, isso não é só o teu setor, não é só o que você faz, mas o impacto que a gente tem em que a gente faz na instituição. Então, a gente acaba, a gestão da qualidade, por ela ser muito orgânica e cíclica, ela trabalha aí e tem um impacto no desempenho organizacional. Pode passar. E aí, quando a gente fala da gestão da qualidade, a gente trabalha com pilares ou dimensões aí da qualidade, e aí essas dimensões, né, a segurança, o cuidado centrado no paciente, a efetividade, a eficiência, a acessibilidade e a equidade. E aí eu acabei colocando aqui um exemplo, né, de cada dimensão dessa. Sobre a segurança, né? Evitar dano associado aos cuidados, tanto ao paciente, quanto ao colaborador, quanto para a instituição também. O outro pilar, o cuidado centrado no paciente. Então, o paciente, no controle do seu tratamento, cada vez as instituições, ela busca deixar esse paciente mais responsável pelo seu cuidado e menos dependente de um cuidador, até mesmo da instituição. Sobre a efetividade, o uso da melhor evidência científica, né, as tomadas de decisões baseadas aí em literatura, em indicadores e não no achismo. Sobre a eficiência, o evitar o desperdício, isso cada vez mais presente nas instituições, né? Por que isso? Porque a gente tem que fazer cada vez mais com pouco, com menos, né? A gente vem aprendendo a fazer isso o tempo todo, as instituições, né? Sobre a acessibilidade, a flexibilidade para se ajustar aí às demandas do cliente. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa ali que é o acesso ao cadeirante, alguma coisa assim, não é, né? Às vezes, flexibilidade de horário para atender esse paciente, saber qual que é a necessidade do usuário do nosso serviço, né? Então, isso é a acessibilidade do paciente, do cliente, no nosso serviço. E a questão da equidade é promover aí o cuidado sem diferenças, de uma forma igual para todos. Então, quando a gente trabalha essas dimensões ou os pilares da qualidade, aí tanto faz a nomenclatura, nós estamos falando aqui para
uma sustentabilidade institucional. Então, assim, independente de se trabalhar gestão da qualidade ou não, se você trabalhar esses pilares, certamente a instituição ela vai ter muito mais sustentabilidade. E, assim, como produto de trabalhar esses pilares, você vai ter ali a gestão da qualidade, né? Você vai trabalhar automaticamente, vai desenvolver a gestão da qualidade. Então, esses pilares aqui, ele dá mais segurança para a sustentabilidade da instituição. Ariston, isso. Então, assim, já falei um pouquinho aí sobre a gestão da qualidade, e agora eu vou falar um pouquinho aí sobre a acreditação, né? A acreditação, ele é um produto final, na verdade, é o resultado final da gestão da qualidade. Se você trabalhar a gestão da qualidade, no final, você vai ser ali, você vai ter uma condição de ser acreditado. E se você falar, não, eu já quero trabalhar para a acreditação, automaticamente você vai fazer a gestão da qualidade. Então, uma coisa está ligada à outra, né, de certa forma. Mas falando um pouquinho, assim, só uma definição do que é a acreditação hoje dentro do setor saúde, ele é aí a acreditação, ele é um método de avaliação e certificação que busca aí por meio de padrões, requisitos, né, previamente já definidos, a gente tem isso em manual que a gente segue, na verdade tem uma metodologia para promover sempre a qualidade, a segurança dentro do setor saúde e a gestão aí da qualidade. Próximo. E quando a gente fala em acreditação dentro do setor saúde, a gente tem um órgão aqui nacional, que é a Organização Nacional de Acreditação. Ele usa uma metodologia aqui desenvolvida para o Brasil, mas com reconhecimento internacional pela ISQA. E aí eles têm aqui uma divisão, nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é esse selinho que está marcado aí em bronze para vocês, né? Está escrito assim, acreditado. O que trabalha o nível 1? Trabalha um pouquinho da segurança de todos os processos dentro da instituição. Então, assim, segurança e qualidade, esse é o nível 1. E a gente percebeu, a Fabiola vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas a gente percebeu que os programas de governo vêm trabalhar muito esse nível, que é o nível 1, trabalha com qualidade e segurança. Aí algumas instituições já tem aí um selo acreditado pleno. O que é isso? É o nível 2 de acreditação. O que ele trabalha? Trabalha uma gestão integrada entre os processos, ou seja, o processo ele não trabalha sozinho. Uma coisa vai ligando a outra como se fosse realmente uma catraca, e tudo vai rodando junto, né? E aí tem o nível 3, que é o acreditado com excelência, que é esse selinho, né? Essa medalhinha aí, que ela é amarelinha, dourada. E aí, o que acontece? Quando você chega no nível 3, você também trabalha o nível 1, nível 2, né? E aí você vai trabalhar com os requisitos do nível 3. Ah, mas o que é isso, Adriana, o nível 3? O nível 3, ele trabalha, né, o 1, né, os requisitos do 1, do 2, e mais ainda a melhoria contínua, né? Tanto a governança da instituição, quanto qualquer colaborador da instituição, ele sabe dizer, né, como que a instituição era e como que ela está hoje, o que melhorou, né, quando a instituição aí opta pela acreditação aí em saúde. Então, esses são os níveis de acreditação da Organização Nacional Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, que é um órgão que trabalha com isso aqui no Brasil e tem reconhecimento internacional. Tá? O próximo. E aí, aqui falando um pouquinho do nosso cenário aqui no Brasil, de acordo com o CNES, né, que é o cadastro das instituições, no Brasil, a gente tem cadastrado mais de 6.400, na verdade, esse número é 6.449 hospitais cadastrados no Brasil, né? E dentro desses hospitais, 521 são aí
acreditados, tem uma acreditação. Quer dizer, é um número muito pequeno, né? 5% só das instituições, elas têm aí a acreditação. E aí, se a gente for filtrar ainda esse número para hospital filantrópico, para hospital público, esse número cai para 137, né? Então, é um número muito pequeno, né? Se a gente for pensar aí na quantidade de instituições, na quantidade de hospitais, porque quando fala, às vezes, instituição, a gente pensa em ambulatório, em outras unidades, mas não, vamos falar aqui só de hospital. Então, é um número muito pequeno, né? A quantidade relacionada à quantidade de hospital, e se a gente for pegar ainda aqui o Brasil, mapinha do Brasil, a gente percebe que isso ainda está aqui na região sudeste o maior número, não é nem distribuído no Brasil de forma homogênea. Eu tenho aqui São Paulo com mais, eu tenho Minas, Rio de Janeiro, depois Bahia, então não está nem assim dividido de forma homogênea aos hospitais acreditados no Brasil, né? E eu acho que essa essa talvez seja o pulo do gato, vamos pensar assim, desses programas de governo, de cada vez mais inserir as instituições nesses programas de acreditação, ou então na gestão da qualidade, né? Não necessariamente a instituição precisa ter a acreditação, mas é importante hoje, para a sustentabilidade institucional, algum modelo de gestão da qualidade. E aí, a Fabíola vem agora na sequência, eu passo a palavra para a Fabíola, para explicar um pouquinho e falar para a gente dos programas aí de governo. Pode passar, Alisson. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem, todos? O áudio tá bom? Tá sim, Fabiola, tá todo mundo Ok. te ouvindo super bem. Bom, então, trazendo, depois dessa apresentação da Adriana, Nossa Senhora, mais esclarecido impossível em relação à qualidade, viu, Adriana? Muito bom. E trazendo isso para a nossa realidade agora, que o foco é a questão dos requisitos voltados para os programas de governo, eu vou dar uma pincelada em alguns estados, não dá para fazer com todos, tá? Porque seria a gente estender demais a apresentação e o tempo não é possível. Então, eu vou trazer alguns programas e sinalizar para vocês o que da qualidade é cobrado em alguns programas de Estado que eu selecionei, que eu avaliei, e trazendo para vocês o mais próximo que a gente pode chegar para o cumprimento desses programas dentro da proposta de trabalho da gente, focando na qualidade, buscando com a finalidade da qualidade para o cumprimento dessas regras desses programas de governo, tudo isso colocado em portaria e tudo mais. Então, eu vou começar com meu estado, né, que é Minas, tem o Valora Minas, que já vem de um tempo aí, e eu vou falar rapidamente só para ilustrar para vocês essa questão, como a qualidade ela está intrínseca em todos esses programas de governo. Como a Adriana falou, seja diretamente cobrando uma acreditação, ou seja, dentro dos indicadores que são cobrados nesses programas de governo, voltados para processos de trabalho, que nada mais é do que a qualidade, para se chegar a esses indicadores, a esses níveis de indicadores, para não se ter nenhum tipo de problema em relação, na hora de você apresentar, fazer uma apresentação para o Estado, que cumpra aqueles requisitos que eles precisam para não se ter desconto dentro do pagamento que é feito em relação aos indicadores da qualidade. Então, essa apresentação nossa toda é voltada para isso, para mostrar para vocês a importância que tem esse trabalho de base da qualidade para atender aos requisitos dos programas de governo. Então, dentro do Valora, está aí a política, né, hospitalar de Minas, que todo mundo conhece,
E é um sistema que monitora esses resultados assistenciais e que permite o cálculo de indicadores. Aí você vai falar assim, hoje o Valora, ele já tem isso tudo muito bem definido, já tem tudo muito bem planilhado, as buscas automáticas, né, lá dos sistemas de informação que o Estado proporciona, tem isso tudo realmente. Só que isso é a busca do indicador depois de tudo já realizado e do que está acontecendo dentro do hospital. Mas ele não trabalha a base, o programa, ele quer que o hospital, com isso, ele quer demonstrar com isso se o hospital está trabalhando essa base de processos para que se chegue a indicadores favoráveis ou não. Então, assim, se a gente for pensar nos programas de governo, todos eles, o que eles querem é o desenvolvimento, com isso, com esses programas, é o desenvolvimento das instituições para que se cheguem a níveis básicos, pelo menos, de uma qualidade prestada com menos risco possível, que seria o nível 1 de acreditação, ou não, mas de cumprimento dos requisitos de acreditação, para esse hospital ser valorizado por isso. Pensando em selo de certificação, como a Adriana falou, isso vai muito mais além do que só o cumprimento a essas regras de programas de governo, porque isso traz o hospital uma força muito grande institucional perante a sociedade, perante todos os hospitais onde ele está contextualizado. Isso é um diferencial enorme para a instituição. E como a Adriana falou, isso hoje é para poucos. Só que as pessoas já trabalham isso atualmente para cumprimento desses programas de governo. Então, a busca de uma acreditação, ela é uma consequência disso. Para você cumprir esses programas, você praticamente está cumprindo o nível, pelo menos o nível 1 de acreditação. Então, aí voltando ao valor aí, então eu avalio os serviços e hoje é utilizado, vocês já sabem, um score de valor em saúde, que nada mais é que o índice de qualidade mais um índice de custo que é avaliado. Pode passar, Ariston. Então, o índice de qualidade, né, ele verifica indicadores de infraestrutura, processos e resultados, que voltamos à qualidade, que nada mais é do que o que a qualidade trata na base de tudo que ela faz dentro das instituições. O IC é o indicador de produção em relação aos recursos recebidos de fonte estadual e federal. Lembrando que a produção, ela também está voltada à qualidade. Por quê? Porque a gente não consegue, nenhuma instituição consegue cumprir as taxas que são cobradas de internação, cumprir tudo que é pactuado dentro de uma contratualização, sem ter processos definidos e sem conseguir enxergar a instituição como um todo, que é o papel da qualidade é isso, para você fazer essas entregas, para no final isso ser uma consequência de um trabalho bem estruturado da instituição. Então, esses índices variam de 1 a 5, quanto maior esse EVS, maior a efetividade dentro do programa Valora, e maior a qualidade agregada. Eles entendem isso, que se você conseguiu alcançar aquele índice, aquela taxa, você consegue mostrar que você tem uma qualidade agregada e que você é efetivo dentro do trabalho que você realiza. Então, esses recursos do valor, eles dependem do cumprimento dessas metas e dos indicadores, assim como todos os programas de governo. Pode passar, Ariston. Aí eu peguei São Paulo. São Paulo tem o Mais Santas Casas, que o ano passado foi reformulado. Eu peguei o mais atual dentro dos Mais Santas Casas, que ele vem de um programa bem anterior, mas o ano passado ele foi reformulado e ele preza muito a questão da prestação de contas, porque foi eles injetaram um recurso maior desde o ano de 2022, e ele visa muito essa prestação de contas, que a qualidade também
tem isso intrínseca dentro dela por causa da efetividade e tudo mais, e isso é muito visado no programa dos Mais Santas Casas de São Paulo. Então, ele exige um quadro demonstrativo de receitas e despesas, com as identificação de pagamentos, relação de materiais adquiridos, a conciliação de saldo bancário, um relatório consolidado de metas pactuadas e realizadas, e esse comprovante de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Isto, em outros programas de Estado, também isso é cobrado, essa prestação de contas. Em São Paulo, isso foi bem mais, o foco foi bem maior em relação a essa prestação de contas, porque foi uma inserção de um valor muito grande de recurso aos hospitais que estavam com problemas de recurso ano passado, então foi voltado para isso em São Paulo. Pode passar, Ariston. No Espírito Santo, o Espírito Santo tem a política estadual de contratualização da participação complementar ao SUS. Essa política, a premissa dela, ela tem como premissa o funcionamento do NIR, DRG, acesso ao banco de dados, que todas têm que ter, e o cumprimento de indicadores contratualizados. Dentro do Espírito Santo, aí sim, nesse programa de governo dele, já é cobrado a acreditação. Pode passar para o próximo, Ariston. Então, o que a gente vê o que a gente consegue enxergar dentro desse programa do Espírito Santo? Hoje, lá, eles já cobram dos hospitais, eles são separados em estruturadores estratégicos e de apoio. Os estruturadores, eles cobram o ONA 1 com 18 meses, o 2 com 30 e o 3 com 42 meses. Então, todo recurso que é direcionado aos hospitais estruturadores, ele tem que ter essas entregas dentro desse período de tempo decorrido. Dos estratégicos, o ONA 1 em 18 meses. Esse programa, ele tem 1 ano já que está rodando. Então, provavelmente, todos esses hospitais, eles precisam de até 6 meses ter algum tipo de acreditação, de ONA ou 1, ou dentro dos hospitais de apoio, uma certificação pelo Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar. Então, esse prazo, como ele já está finalizando, esses hospitais, eu não sei em que situação que estão esses hospitais, então a gente gostaria de chamar a atenção de quem tiver responsável por esses hospitais do Espírito Santo, que esse prazo, ele está sendo finalizado ao final desse ano, e algum tipo de certificação ou acreditação já é cobrado obrigatoriamente desses hospitais do Espírito Santo, especificamente nesse programa lá. Pode passar, Ariston. No Rio Grande do Sul, tem o programa Assistir, é um programa de incentivos hospitalares para qualificar a atenção secundária e terciária, né? Nesses hospitais que são contratualizados. É um incentivo financeiro pré-fixado e é para o fomento de ações, né, dentro do hospital. Pode passar, Ariston. 40% desses incentivos do Assistir estão atrelados a metas qualitativas, que devem atingir de 90% a 100%, porque se não atingir esses 90% a 100%, tem algum tipo de redução desses valores de repasse que são destinados ao programa. E 60% são atrelados a metas quantitativas que devem atingir também de 90% a 100%, senão há uma redução desse valor de repasse. E aí eu volto a lembrar a vocês que, mesmo nas metas quantitativas, o cumprimento delas, volto a dizer, é consequência de um trabalho de processo que tem que ser realizado e que visa qualificar as áreas para ter essas entregas quantitativas. Sem isso, você não consegue. Se você não tiver uma assistência qualificada, ela não consegue fazer as entregas de metas quantitativas que esses programas exigem. Então, mesmo sendo 40% para qualidade e 60% para metas quantitativas, isso está intrínseco, que tudo funciona em conjunto.
Então, esse é o programa assistido do Rio Grande do Sul. Pode passar, Alisson. Santa Catarina, o Programa Hospitalar Catarinense. O objetivo da política de lá é ampliar o acesso e a qualidade dos serviços ofertados também, estabelecer os critérios para repasse de recursos financeiros, né, igual todo programa de governo trabalha, e acompanhar, né, o desempenho dessas unidades através de uma matriz, né, de avaliação de desempenho. Pode passar, Ariston. E aí, dentro de Santa Catarina, novamente é cobrado a certificação. Só que lá eles ampliam a questão de pode ser ONA, JCI, que é outro tipo de acreditação, ou qualquer acreditação similar, mas eles cobram isso lá. Então, lá são avaliados indicadores de desempenho, como as documentações, a produtividade, que tem todas as taxas de ocupação, as produções do SUS, tudo que é cobrado em outros programas. A qualidade, que são as certificações, e a estrutura e caracterização de leitos disponíveis dentro do sistema de regulação, então é obrigatório unir do mesmo jeito. O que eu estou tentando apresentar para vocês? Que todos os programas de governo, mesmo a descrição sendo de alguma forma diferenciada, todos, no cerne deles, eles visam cobrar esses processos de saúde, esses processos de assistenciais, que estão dentro de um contexto de qualidade, dentro de um contexto de requisitos a serem cumpridos para você alcançar os indicadores que são exigidos desse programa de governo. Então, de uma forma ou de outra, essa qualidade, ela está intrínseca a todos os programas de governo. Essa gestão da qualidade, esse sistema da qualidade, que é o que envolve todos os processos de trabalho do hospital. Pode passar, Ariston. O Paraná tem o HospiSUS também, que é um programa de apoio e qualificação, né, dos filantrópicos lá, e os indicadores também. É a gestão com o plano diretor, com a notificação das doenças, dos agravos, tudo voltado para o núcleo de segurança do paciente, sempre pensando na segurança do paciente, que é a base da qualidade, né? A estruturação com as atualizações, você ter toda a parte documental, tudo muito bem estruturada, tudo bem atualizada, e os processos da qualidade com todas as comissões atuantes, né? Porque o que a gente percebe muitas das vezes é que o hospital às vezes se perde apenas na parte documental e ele não tem aquela parte de comissões atuantes, estruturadas, desenvolvendo ações, porque isso tudo, o Estado, ele consegue enxergar através dos indicadores que alguns níveis, algumas taxas, eu consigo avaliar que como que aquela taxa está tão ruim para o hospital, e ela tem todas as comissões, ele consegue enxergar nas entrelinhas daquelas taxas que eles avaliam, aquilo dali é para você avaliar o seguinte: o hospital, ele atende, mas ele não está fazendo o que ele precisa fazer para o paciente ter um acesso correto, ele ter uma retaguarda correta e ele ter uma forma de atuação no paciente que ele consiga melhorar a qualidade do atendimento dele e ele sair satisfeito desse atendimento. Então, isso hoje em dia é muito cobrado dentro dos programas do governo também, além da segurança do paciente, essa satisfação dele. Então, a cobrança sempre nos programas também dessa relação com os usuários, com os pacientes e com os familiares. Então, isso tudo passa pelo programa da qualidade também, é o desenvolvimento de todo o processo da qualidade, ele perpassa por todas essas áreas. Pode passar, Alisson. E o objetivo que a gente quer demonstrar dentro
dessa nossa apresentação toda, linkando toda o processo de gestão da qualidade que a Adriana falou. Alguns exemplos que eu passei para vocês, tem vários outros de outros estados, né? Eu não poderia me delongar mais aqui. Demonstrar para vocês a importância de um processo de assessoria voltado para o cumprimento desses requisitos. Não só para o cumprimento dos programas, mas demonstrando para vocês que isso é uma questão de sustentabilidade das instituições, e o governo enxerga isso. Só que a forma que ele tem de colocar para as instituições a importância disso é através de indicadores. E eles sabem que, para o cumprimento favorável desses indicadores, vocês precisam cumprir esses requisitos que estão dentro desse processo de gestão da qualidade. Então, é a forma que eles têm de obrigarem, entre aspas, as instituições a fazerem um programa desenvolvido para a segurança do paciente dentro delas. Então, é isso. Pode passar, Ariston? Aí, agora, já entro para a apresentação da Andrea, e eu agradeço muito. Depois, no final da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu estou à disposição. Obrigada aí, Fabíola. Para começar, tá todo mundo me ouvindo? Tá ok? Tá? Ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Andrea, né? Faço parte do time aí do Axis. Então, vou dar sequência aí à apresentação das meninas, né? Parabéns às duas. A gente forma um time muito bacana. Eu acho que cada uma tem uma especialização na área da saúde, então a gente consegue se juntar e fazer um bom trabalho sempre quando a gente está junto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o escopo da nossa proposta, do nosso projeto, na verdade. Então, a Adriana explicou muito bem aí sobre a qualidade, a Fabíola veio falando sobre como os programas de governo cobram das instituições um retorno, né? A partir do momento que se assina um contrato com o governo, qual é o retorno que as instituições precisam dar como compromisso para aqueles repasses. E são diversos, mas todos eles, né, como elas bem disseram aí, eles focam muito na qualidade, na qualidade da assistência, e a qualidade da assistência depende também de um modelo de sustentabilidade. Então, assim, a nossa proposta, ela casa com o suporte, o apoio a cada instituição, no sentido de atender os requisitos, né, contribuir com vocês nessas organizações, atender os requisitos e, ao mesmo tempo, tentar ajustar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, a gente montou aqui um escopo que ele inicia com o diagnóstico, né, que para nós é essencial, é onde a gente consegue identificar em qual situação aquela instituição está. Tem instituições que a gente já percebe que estão mais maduras, tem instituições que ainda estão preliminar, né, estão bem no começo de uma organização e, às vezes, com processos um pouco mais pouco engrenados, né, vamos colocar assim. Então, o diagnóstico vai nos trazer em que estágio que está aquele hospital e como podemos montar aquele plano. O plano de ação, ele sempre em conjunto, né, com os gestores, a gente avalia toda a situação, todo o cenário, e montamos um plano. Então, a nossa forma de trabalho também, a gente já tem bastante habilidade nisso, a gente às vezes trabalha de formato híbrido, que parte do presencial e parte à distância. Então, o diagnóstico é um dos pontos que necessariamente precisa ser feito presencial, porque é o momento que a gente tem contato com a instituição, contato com os colaboradores, a gente entende um pouquinho do processo, da documentação, de como o trabalho está atuando, como os gestores estão atuando ali naquela instituição, e isso facilita a gente ter realmente essa visão do cenário atual daquela instituição e de como ele está lidando com as questões de cobrança dos retornos do governo. E aí, assim, dimensionar melhor o nosso trabalho. Depois de um diagnóstico, vem, então, uma análise e melhoria dos processos relacionados aos programas. Na sequência, a gente elabora um plano de ação e o suporte nas adequações necessárias ao cumprimento de indicadores e metas contratualizados.
na sequência, a análise dos resultados econômicos financeiros e o apoio na busca desse selo de certificação ou acreditação. Então, aí a gente monta um escopo que ele pode ser robusto, às vezes nem tanto, às vezes é só um ajuste que a instituição precisa, então varia bastante. Pode passar, Ariston. Falando um pouquinho melhor, né, sobre a nossa sugestão quando for um formato híbrido. E isso a gente pode discutir com cada instituição o que ela prefere, né? Mas seria um presencial no diagnóstico e o planejamento, o plano de ação e apontamentos. Pode ser à distância análise, adequação e elaboração documental, acho que isso aí é bem possível fazer, que é um primeiro ciclo já avaliativo depois do diagnóstico. A gente volta com o presencial fazendo análise, adequação e elaboração documental a partir das evidências, e aí já é um trabalho em conjunto com as equipes, né? O nosso trabalho é sempre levantar as questões, sugerir, propor e contribuir junto com a equipe na formulação e na adequação das nossas propostas. Volta para a distância, fazendo análise do que tem sido elaborado pela equipe e, por final, uma avaliação conclusiva. Pode passar, Ariston. Abrindo um pouquinho mais, o que seria esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele aponta levantamentos, críticas ou não, e qual que é o cenário daquela instituição, levantando a parte documental, fazendo levantamento da infraestrutura, dos recursos humanos, das tecnologias aplicadas ali naquela instituição, quais são os sistemas utilizados, como estão as informações geradas pela tecnologia, o plano de educação permanente, as ferramentas de gestão e do cuidado, os próprios processos, estrategicamente como a instituição tem se posicionado, como está o cenário econômico e financeiro, e se tem algum indicador e como que está aquele indicador, se é um indicador seguro, se é um indicador validado e bem elaborado e acompanhado. Essa é a primeira interação que a gente tem em qualquer um dos hospitais que a gente, né, vier a trabalhar. Na sequência, a gente monta, então, um trabalho que pode ser feito à distância, que é praticamente documentar todo esse diagnóstico, levantar todos os pontos críticos e montar ali um plano de sugestão. Esse plano é discutido depois com os gestores, né, da instituição, e se elabora, então, um plano de ação com definições de prazos, as prioridades, os responsáveis dentro da instituição por cada andamento de cada ponto que foi apontado, apresentado, e o método de acompanhamento que a consultoria vai fazer. O envolvimento da equipe operacional, ele tem que ser sempre muito grande, né? A gente precisa contar com isso. O detalhamento das necessidades também precisa ser bem claro, né? As pessoas precisam saber exatamente o que precisa ser feito, como ser feito. E aí o plano de ação, ele vai de acordo com o prazo também do programa que o governo tem ali junto com a instituição. Então, a gente tenta alcançar também esses prazos para não ter nenhum prejuízo aí com a contratualização. Pode passar, Ariston. O terceiro item é uma adequação e elaboração documental a partir do plano de ação. Então, à medida que o plano é elaborado e se inicia todas as tratativas, a nossa parte é no segundo ciclo fazendo o acompanhamento. É acompanhar, apoiar, ajustar, respeitando as prioridades e os prazos acordados, tanto da nossa parte quanto da parte da instituição. A gente precisa estar sempre em dia, né, com tudo que foi combinado para chegar a alcançar um programa justo dentro de um prazo sustentável. Definir indicadores de acompanhamento, que aí a gente começa a elaborar isso também para facilitar essa gestão desse processo. E acompanha, né, de forma total o plano de ação. Pode passar, por favor. O quarto item é a identificação de alguma nova necessidade. Sempre no momento que a gente define um determinado programa de melhoria, né, no meio do caminho a gente percebe que coisas precisam ser ajustadas, ou podem ser melhoradas, ou alguma coisa que não está caminhando como deveria. E aí, nesse momento, a gente faz essas análises
e elaboração de documentos ou de revisão desse programa, e entra com a elaboração documental pertinente aos requisitos ONA também. É um ciclo de acompanhamento do cumprimento dos apontamentos realizados em visitas técnicas, né, que veio da etapa 1 e 3, e uma avaliação do processo após as melhorias realizadas. Então, nesse momento, a gente já identifica que grande parte do que foi planejado já foi ajustado e já está sendo realizado. E aí a gente avalia também se aquilo está surtindo o efeito necessário e acordado. Por último, é apresentado, então, o relatório final da consultoria, que é uma reunião técnica, que pode ser feita tanto à distância quanto presencial, a gente avalia isso com a instituição, para apresentação e discussão do relatório contendo evidências do trabalho executado pela consultoria. E a gente acredita, né, a gente torce para que tudo isso seja conclusivo da melhor forma, já com toda a condição para uma acreditação e a chamada dos auditores, que no caso não somos nós, mas é uma empresa auditora que vai fazer toda uma validação e acreditar o hospital em qualquer nível que o hospital esteja se programando. Essa é a nossa proposta, a nossa sugestão de escopo. E como as meninas disseram, a gente vai estar aí disponível para qualquer pergunta. E o trabalho ele pode ser feito bem personalizado dentro desses itens, né, dessa sequência que a gente está propondo, mas a gente discute sempre com cada cliente. Obrigado, agradeço aí a todos e passo a palavra de novo para a Adriana, né? O Fabíola vai apresentar aí um videozinho que vai exemplificar um pouquinho desse trabalho, do que a gente sente que é importante aí numa qualidade. Pode passar o vídeo, né? Depois do Pode vídeo a gente passar? faz o comentário, sim. Pode passar. Bom, terminou aí o... Estão me ouvindo, meninas? Sim, Então, sim. ok, ótimo. Então, terminou... Pode tirar o vídeo lá. Isso, pode passar aí para o próximo slide, que na verdade é um agradecimento, mas eu vou fazer aqui o fechamento com esse vídeo, de uma forma bem lúdica, né, e descontraída. A gente colocou esse vídeo aí do Tom e Jerry, e aí o que acontece? Ele fala, né, da mitigação de risco, avaliação de risco, o tempo todo dentro das instituições a gente acaba tendo que apagar fogo o tempo todo. Por quê? Porque a gente não faz avaliação de risco, né? Então, às vezes, a gente apaga o fogo ali, resolve o problema do que aconteceu, e aí, mais para frente, acontece novamente, você fala, puxa, mas a gente já fez isso, continuou acontecendo, por quê? Porque a gente não colocou, na verdade, a gente avaliou o risco, às vezes a gente colocou uma barreira e a gente não monitorou aquele risco, né? E o risco ele pode mudar o tempo todo. A gente está falando aí do sistema mais complexo que tem, que é o setor saúde, né? Então, e se tem coisa complexa é dentro das instituições aí de saúde, dentro do hospital, e a gente se reinventa o tempo todo, né? A gente tenta se ajeitar o tempo todo para mitigar esses riscos, né? Ninguém quer risco dentro das instituições, e é com isso que a gestão da qualidade, ela vem trabalhando e, assim, de forma muito forte, né, nesses programas aí de governo. Então, eu acho que é dessa forma que a gente encerra aqui a nossa apresentação. Não sei se as meninas, o Ariston quer colocar alguma coisa
a gente agradece, né, a participação de todos, a presença, e a gente fica aqui sempre à disposição, né, para, se não for nesse momento, se não der tempo, mais para frente, no chat, por e-mail, responder, até numa reunião, responder aí, né, a dúvida que vocês tenham, tá bom? Meninas, Ariston? Muito obrigado, meninas. Já Eu temos ia, uma pergunta aí, né? eu já ia fazer um comentário, mas está chegando aqui. Deve ser do canal do YouTube. Chegando pergunta, também já chegaram várias para mim aqui, ainda não sei para a Karina. Então, não vou fazer comentário, não, vou direto às perguntas. Bom, aqui eu acho que está Dom Antônio. Ele está falando que está com a equipe dele lá no auditório e ele está mandando umas 3 perguntas, não em nome dele, em nome da equipe lá do hospital. Os valores são muito baixos para as exigências. Como o que fazer? Faço essa pergunta, viu, Dom Antônio? Muito fácil de responder. Vamos lá, qual das 3 querem responder? Fabiola está no mudo. A Adriana está no mudo e Fabíola também. Bom, cada programa de governo tem uma especificidade em relação aos recursos, aos repartos de recursos. O que a gente coloca dentro desse contexto todo é que tudo que foi colocado pela qualidade é o que deveria já existir nas instituições, né? Então, quando o governo, quando o Estado, ele repassa um recurso para isso, é para aprimoramento. Mas o funcionamento do hospital, o funcionamento de uma instituição, ele já é inerente que Deveria ser isso tem que ter, intrínseco, né? já está intrínseco tudo isso que é colocado dentro da qualidade, a segurança do paciente, né? Tudo isso já está intrínseco ao atendimento prestado na área de saúde. Então, quando o Estado ele repassa um recurso, mesmo que seja ínfimo, né, para a quantidade de recurso que uma instituição trabalha, aquilo é para um aprimoramento, é para você se qualificar em relação às exigências que eles fazem, que são exigências básicas, né? Então, o que eu posso dizer é isso, e que Possivelmente, né? tem que Eles estão sempre colocando buscar, né? o que Oi, Alisson, eles estão em campo, a gente abaixo. possivelmente eles devem estar fazendo essa colocação em função da dificuldade do hospital, né? Você tem já um monte de Sim, dificuldade, mas também outra reflexão que complementa a sua, Fabíola, que eu partilho com vocês, é porque, e aqui tem a Andréia, que é da área de finanças, que sabe mais do que todo mundo, a gente quer melhorar, quer qualidade, e depois bate no caixa, né? Eu estou com o caixa estrangulado, como fazer, como equilibrar isso, né? Como montar um programa que você consiga fazer a qualidade, igual a Adriana falou, dentro do conceito de qualidade, que é uma necessidade de sobrevivência, mas ainda equilibrar com as dificuldades que a maior parte dos hospitais que eu estou vendo aqui estão mandando mensagem enfrentam hoje. Talvez nós temos aqui uns 4 que não, mas a maior parte enfrenta essa dificuldade. Então, realmente, esse equilíbrio entre pegar a parte de finanças, a parte de qualidade e executar, mas o que eu digo é o seguinte, é um caminho que tem que começar a ser. São passos que tem que dar, começar. Aí eu já caio na segunda pergunta deles aqui, que talvez vai mais para a Adriana. E a pergunta da sequência, por onde eu começo? Não, Alisson, só uma colocação rapidamente, e lembrando que quanto mais com qualidade a instituição trabalha, mais sustentável ela fica. Porque a qualidade ela é exatamente para você não repetir os erros, para você não ter retrabalho. Então, esse é o papel da qualidade, é a sustentabilidade da instituição. Então, se você quer a sustentabilidade da sua instituição, você tem que trabalhar com a gestão da qualidade de qualquer forma, né? Porque se você for continuar fazendo da mesma forma, você não vai ter resultados diferentes, positivos, né? Então, a única chance que esses hospitais têm, que essas instituições têm, é trabalhar dentro da gestão da qualidade, né? Pois é, nós tivemos aqui até uma pergunta pelo chat
assim, olha, perguntando aqui, né? Quais fórmulas de indicadores podemos usar para monitorar esse risco? Eu tentei até responder aqui pelo chat, mas às vezes é mais confuso a gente escrever. Mas, assim, primeiramente, para a gente saber qual é o risco, né, eu preciso fazer um mapeamento de processo. Hoje tem modelos disponíveis na internet, mas nós também fazemos isso. Mas, assim, você faz o mapeamento, você levanta o risco daquele processo, você coloca barreiras, e aí você tem ali fórmulas e indicadores para a gente medir, né? Se aquela barreira que eu coloquei, ela está dando resultado, está trabalhando mesmo como barreira, ou não, aqueles riscos estão acontecendo. Eu preciso revisitar esse processo e ver o que eu preciso colocar mais como barreira, né? Então, é dessa forma que eu quis explicar aqui no chat, tá bom? Perfeito. Mas aí a pergunta para as três, eu não sei se anda, por onde que eu começo? Então, eu posso falar Um um pouquinho sobre diagnóstico. isso. Até antes de falar do diagnóstico, eu acho que assim, onde que a instituição começa? Na conscientização. Acho que o mais importante de tudo é isso. É conseguir conscientizar da importância da gestão da qualidade enquanto assistência de saúde, como o modelo tem que ser preparado, né? Como a equipe, não só assistencial de enfermagem, de médicos, etc., mas também até o administrativo, a ter a cultura da qualidade. Eu acho que começa por aí. A partir do momento que a instituição tem esse discernimento, aí ela começa a caminhar de alguma forma, não pela obrigação dos programas de governo, mas pelo compromisso mesmo que a instituição tem com o objeto do negócio, que é assistencial e a qualidade da assistência. Então, né, como qualquer negócio, todos os empreendedores buscam fazer o seu melhor. E eu acho que assistência à saúde também é a mesma coisa. Mas quando a gente trabalha com pessoas, a gente sabe que pessoas, cada uma tem a sua formação, mas nem sempre elas têm essa consciência e esse aculturamento da qualidade hospitalar, da qualidade assistencial. Então, para mim, é por aí que começa. A partir daí, aí sim, né? Se for conosco ou com qualquer uma outra programa de consultoria, algum projeto, é fazer um diagnóstico. O diagnóstico vai dar o cenário atual daquela instituição. Daí se Bom, começa tudo. uma outra pergunta aqui também de Salvador aqui. Fizemos há alguns anos e tudo se perdeu. Hum. O que fazer para não repetir os erros? Difícil Ó, essa de responder, né? Porque a gente não sabe. olha, eu vou responder Eles, por pelo que eu alguns estou entendendo, é que eles exemplos. investiram Ô, Alisson, e eles estão com a sensação de frustração. como é que é, Alisson? Repita, por favor, essa pergunta. É interessante. Fizemos há alguns anos protocolos, ele vai relatando Isso. aqui, e tudo da área de qualidade perdeu-se. Então, eu não estou Não teve conseguindo uma entender sequência, né? direito. Uhum. Eu tô tentando interpretar, viu? Se quem mandou se vê pelo YouTube aqui. Quem Olha, mandou essa pergunta. Bom, o que eu estou interpretando, me desculpe se eu mudar o contexto deles, mas o que eu estou entendendo, que eles investiram, fizeram e a coisa não foi para frente. Ariston, o que eu posso dizer, é que a gente tem vários exemplos, né, Ariston, é que, às vezes, esse responsável pela qualidade, esses responsáveis pela qualidade, juntamente com a gestão, não tinham esse processo, isso tudo que foi investido documentado, porque isso não se perde. A qualidade, ela é institucional, é exatamente para não se perder os processos e os documentos da instituição. A importância da qualidade é exatamente essa, é a guarda de todo o processo e de toda a parte documental que abrange a instituição inteira, e a integração disso tudo. Então, o que eu Sim. posso dizer é isso. De alguma forma, se perdeu o escritório, não é o escritório, mas a gestão da qualidade ali. Ela não estava robusta, provavelmente. Não Fabiola, tinha eu alguém vou... lá. Tá, Pode falar. Fabiola, eu gostaria aqui de complementar até. Às vezes, o que a gente encontra, né? Na grande maioria, na verdade, não é às vezes. Os processos, vamos supor, os processos amarrados em pessoas,
E não Isso. deveria ser, porque as pessoas elas vão e vêm. Então, não pode estar atrelado a pessoas, tudo que a instituição escreve, todo esse investimento, porque quando a pessoa vai, ela vai embora, não fica nada da instituição e começa do zero. Não, tudo isso tem que ser atrelado, amarrado, bem ajustado a processos e não a pessoas, né? Porque quando é processos, ele fica institucional, aí passa a ser uma cultura de qualidade institucional, e aí isso não é perdido. Isso aí, isso mesmo. Exatamente. É isso aí. Bom, tem uma outra aqui, difícil, Andréia, de responder também. Vamos lá. A qualidade se paga? Isso é Rio Grande do Sul. Uhum. Então, olha, a Fabiola começou a falar um pouco sobre isso, né? Falando de programas de governo, acho que a gente não, os hospitais eles não deveriam esperar programas para ter recurso para estar fazendo. O serviço de qualidade, não vamos colocar aqui, a acreditação, ela é cara, né? A gente escuta isso muito, né, Adriana? Ah, Isso. fazer acreditação é muito caro. Mas a questão, né, voltando lá no começo da conceitualização do que é a gestão da qualidade, como que um hospital inicia esse programa, conscientizando, capacitando, buscando entendimento, buscando formação da sua equipe, né? Tendo consciência do que é isso. Então, assim, você querer fazer um programa de qualidade de uma hora para outra, do nada, sem nenhum aculturamento, isso realmente pode ser caro. Mas isso tem que ser melhorado e aprimorado a todo momento. Então, os gestores, principalmente os gestores, as lideranças que fazem toda a diferença com as suas equipes, principalmente eles precisam ser preparados para isso. Porque às vezes você não precisa estar, não é comprar equipamento, não é comprar ferramenta, é o modo de atuação, é como as pessoas vão atuar dentro do hospital, como elas vão conduzir o seu trabalho, como elas vão documentar o que fazem, o como que a instituição quer que o processo aconteça. Então, isso não é, vamos colocar assim, bem de forma bem prática. Isso não é custo. Você contrata uma pessoa, você diz para ela como você quer que ela trabalhe. E aí você ter uma liderança já mais madura nesse sentido de qualidade, de organização, facilita muito, né? E aí buscar realmente depois, no final, uma empresa para certificar, aí ela vai ter um custo, porque ela vai avaliar se você está maduro, preparado para ter o selo, Isso. né? Então, Isso. não é Porque, isso? na verdade, isso. O processo, quando fala em acreditação, pensa, eu vou ter que reformar o hospital, eu vou ter que investir dinheiro no hospital, eu vou ter que colocar mais gente no hospital. O processo de acreditação, ele não pensa dessa forma, né? Ele não tem isso como metodologia. Uma coisa importante aqui é que para esses processos aí de acreditação, é considerado a instituição aonde ela está inserida, né? Então, a gente não tem como, né, uma instituição filantrópica, pública, ter todo o recurso que um hospital de ponta tem em privado. Então, assim, não pode ser feito essa comparação, né? Então, eu não preciso de um sistema de gestão, eu posso fazer o sistema de gestão por papel. Nem toda instituição hoje tem prontuário eletrônico, né? Então, cada vez mais a gente cai naquela questão de eu fazer o máximo com menos recursos que eu tenho, né? Esse é o grande diferencial. Então, se a qualidade se paga, se paga. Por que ela se paga? Porque diminui retrabalho, você não tem que ficar fazendo aquilo todo, né? Às vezes você tem a quantidade de pessoas certas dentro da instituição, mas alocadas em lugares que não deveriam. Então, assim, ele se paga sim, mas realmente tem que fazer toda essa análise. Ok, gente, tem mais umas 15 perguntas aqui, mas nós estouramos 10 minutos, nós temos um compromisso de ser 1 hora, então nós estamos estourando, na verdade, 5, porque nós atrasamos o início um Trazemos pouquinho. 5, né? Uhum. Mas Sim. então, as perguntas, a Karina do Axis aí vai encaminhar, as que estão chegando no YouTube, as que chegaram aqui, acho que foram nesse. Então, estão as duas plataformas. Agradeço a todos pela presença, agradeço especialmente às 3 consultoras aí dedicando seu tempo. Chegaram ontem à noite de viagem, já estão aí firmes de novo. E uma boa semana, um bom dia a todos, né?
Foi gravado, quem quiser essa gravação, também é só solicitar para a Karina na comunicação do Instituto, e também está no nosso canal do YouTube à disposição daqui 1 hora e pouco, esse vídeo está à disposição. Bom dia a todos, então. Bom dia, a gente que dia, agradece, viu? a gente que agradece a oportunidade aí, tá? Nós é que agradecemos. Obrigada, pessoal. Bom dia a Obrigada. todos. Grande abraço. Obrigada, bom dia.